sim, para que o Senhor venha falar aos nossos corações. É isso que nós te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus. Abra seu coração. É momento da palavra. Queridos irmãos, primeiramente eu quero saudar a todos com a paz do Senhor na manhã deste dia, abençoado por Deus, já externando a Deus a minha gratidão pela rica oportunidade de estar participando deste programa abençoado, dirigido pelo nosso irmão Diácono Isael, o seu irmão Misael. Queremos desde já agradecer o convite dos irmãos, pedindo a Deus graça para que Ele fale aos corações. Você, amigo que está ligado na rádio Sempre Viva, no programa Cristo por Todos os Lados. Quero também mandar um abraço para os irmãos que estão sintonizados nessa rádio, nesse programa. Nosso irmão Felipe do Joaquim Leão, nosso amigo, que Deus em Cristo abençoe sua vida. Minha família também que está escutando, irmão Hinaldo, minha esposa Mércia e as minhas irmãs, todos aqueles que estão aí, Diácono Kemuel, amigo, que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Sobretudo a minha gratidão a Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. É Ele quem nos dá a palavra, é Ele quem nos dá o fôlego de vida e é Ele quem está com as suas mãos estendidas sobre nós. Quero acompanhar um texto junto com os irmãos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. O capítulo é o de número 5 e o versículo 38. Para nossa meditação, Marcos capítulo 5. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Meus prezados, graças a Deus pela Bíblia, que nos traz lições importantes para o nosso cotidiano, para ser aplicado nas nossas vidas. E a palavra na qual lemos, no capítulo 5 de Marcos, é bastante interessante, de conhecimento de todos aqueles que leem a palavra de Deus. E existe 3 personagens distintos nesse capítulo 5, e nós vamos tirar algumas lições que a Bíblia nos mostra que servem para a nossa meditação e para a aplicação nas nossas vidas. No versículo 1, a Bíblia diz que Jesus chega à outra margem do mar, na província dos Gadarenos. Os irmãos conhecem a história que naquela cidade havia um homem que
tinha legiões de demônios, um homem escravizado, na qual a história diz que nem correntes conseguiam prender aquele homem, ele morava nos sepulcros. E a Bíblia diz que Jesus vai até aquela cidade e quando Jesus chega naquela cidade que vai passando, aquele homem vem de encontro a Jesus e se dobra diante de Jesus, dizendo: que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Viesse nos atormentar antes do tempo? Mostrando ali o poder que Jesus tem sobre as potestades, mostrando ali o senhorio de Cristo, o poderio de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus logo expulsa o demônio daquele jovem. E no versículo 15, meus prezados, me chamou a atenção que quando as pessoas foram ter com Jesus, a Bíblia diz que eles viram assentado, vestido e em perfeito juízo aquele jovem que outrora era atormentado pelo inimigo, que outrora era escravizado pelo diabo com aquela legião. E a Bíblia diz que eles temeram quando viram aquele homem em perfeito juízo. Meus amigos, é isto que é o Evangelho. O Evangelho, ele é demonstração de mudança. O Evangelho é demonstração de transformação. Eu ando preocupado ultimamente com uma geração que está se levantando, que é aquela geração que diz: Jesus só quer o nosso coração. Jesus não liga para essas coisas. O que importa é o nosso coração. Mas quando eu olho para um texto desse, eu percebo quanto a demonstração de mudança tem que acontecer na nossa vida. O quanto o mundo precisa ver em nós que nós fomos libertos e que agora nós somos pessoas regeneradas, que agora nós somos pessoas que fomos verdadeiramente transformados pelo poder do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, é isto que é o Evangelho. O Evangelho é transformação. Aí no versículo 22, começa outra história de outro personagem. Porque quando os senhores descobriram que tinham levado um prejuízo, colocaram Jesus para sair daquela cidade. E quando Jesus chegou, que passou para o outro lado, a multidão se ajuntou para ver Jesus. E a Bíblia diz que um homem que era um dos principais da sinagoga, era um homem de status, era um homem que era conhecido pela sociedade. A Bíblia diz que ele vem e prostra-se perante Jesus. A Bíblia diz que ele vem, prostra-se e roga a Jesus. A palavra prostra-se significa curvar-se e humilhar-se em postura de adoração. E a palavra rogar significa pedir insistentemente, demonstrando humildade. Queridos, apesar da posição que Jairo exercia, ele teve a humildade de prostrar-se diante de Jesus, sabendo que ele não tinha mais o controle daquela situação. Qual situação? A sua filha estava moribunda. A sua filha estava na beira da morte. Então, quando Jairo percebe que não tem mais o controle daquela situação, ele vai até Jesus. E quando chega diante de Jesus, ele se prostra e ele roga.
O que isso significa? É que o homem, ele só vai até onde ele pode. O homem, ele só vai até onde está o alcance dele. Porque, irmãos, o que é para o homem fazer, Deus não vai fazer. O que é para eu e você fazer, Deus não vai fazer. Agora, quando a situação foge do nosso controle, aí Deus entra e faz o impossível na minha e na sua vida. Quando Jairo chega, ele se prostra diante de Jesus. E a Bíblia diz que apesar da sua postura, que apesar do seu patamar, ele não se envergonha. Ele tem toda a humildade de prostrar-se e reconhecer que ele não tinha mais a solução do problema. E agora, quem tinha a solução do problema era Jesus. Aí, meus irmãos, no versículo 24, a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Isso, irmão, me chamou a atenção. Quando a Bíblia diz, e foi com ele, e seguia uma grande multidão. Ou seja, a partir daquele momento, Jairo não estava mais sozinho. A partir daquele momento agora, Jesus estava tomando a frente daquela situação. Jesus agora estava indo com Jairo, por quê? Porque a multidão seguia Jesus e Jesus seguia Jairo. A multidão estava olhando para Jesus e Jesus estava do lado de Jairo. Sabe por quê? Porque quem tem humildade para se prostrar, tem sabedoria para levar Jesus até a causa onde ele não tem mais solução, sabendo que Jesus é o único que tem a solução para tudo. No versículo 27, meus irmãos, entra uma terceira personagem. Enquanto Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, entra outra personagem. Que personagem? A mulher do fluxo de sangue. Enquanto eles estavam andando, a Bíblia diz que aquela mulher ouve falar de Jesus. Ela ouviu que Jesus iria passar naquele lugar. E a história diz que ela já sofria há 12 anos, irmão Misael, com aquela doença, com aquela enfermidade. A Bíblia diz no versículo 27 e 28 que ela já estava cansada da sua enfermidade. Ela decide depositar sua fé naquele que iria passar. Ou seja, uma fé movida de atitude. Uma fé movida de atitude. Que fé é esta? É porque, irmãos, tem horas que Deus espera que nós tenhamos atitude. Tem horas que Deus espera que nós tenhamos fé, mas também espera que nós tenhamos atitude. Em Marcos capítulo 3, versículo 3, nos prova isso. A Bíblia conta a história de um homem que tinha uma das suas mãos mirrada. E aquele homem estava na sinagoga, e quando Jesus entrou naquela sinagoga, ele olhou para aquele homem e disse: ei, levanta-te e vem para o meio. Eu, quando li esse texto, eu fiquei pensando o seguinte: será que Jesus não podia simplesmente olhar para aquele homem e dizer: seja curado e tenha a sua mão restaurada? Será que Jesus, ao olhar para aquele homem, ele não poderia dizer: você agora será curado, e aquele homem fosse curado? Mas isso mostra, irmão, que Deus espera de nós atitude. Jesus disse: eu vou lhe curar, mas antes, levante-se e venha para o meio. Quem sabe nesta manhã Deus está falando ao coração de alguém para que você tenha também atitude. Quem sabe Deus está esperando uma atitude da tua parte para que Ele venha fazer também um milagre na tua vida. Mas enfim, meus irmãos, a Bíblia diz que em meio a todo esse episódio, toda esta operação que Jesus fez na vida daquela mulher,
eu andei pensando, imagine Jairo como estava o seu coração. Jairo, que outrora se prostrara diante de Jesus em uma situação de emergência, e Jesus estava ali curando aquela mulher. Antes de Jesus chegar na casa de Jairo, teve todo este processo. Mas no texto você não vê em nenhum momento Jairo, porque, irmãos, se fosse eu, ou quem sabe se fosse um de nós, nós poderíamos chegar para Jesus e dizer: Jesus está morrendo. Não dê ouvido a esse pessoal. O Senhor ainda estava indo em direção à minha casa. Vamos logo, porque pode ser que a minha filha já tenha morrido. Mas a Bíblia diz que Jairo não fez isso. Sabe por quê, irmão? Porque aqui vem outra lição para a nossa vida. Jairo sabia esperar o tempo de Deus. Jairo entendia que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Jairo entendia que apesar da situação, ele sabia que apesar do episódio que a sua filha estava diante da morte, ele sabia que ainda que a sua filha viesse a morrer, quando ele chegasse lá, quem estava indo em direção à sua casa era o Filho de Deus, e aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Jairo soube esperar o tempo de Deus, irmãos. Jairo soube e nos ensina que nós também devemos esperar o tempo de Deus. Jairo não se apressa. Jairo sabe que quem estava indo com ele era o dono da vida, irmão. Jairo sabe que apesar que se ele chegasse lá e a sua filha já estivesse morta, Jesus daria uma palavra e aquela menina era ressuscitada, porque ele era o dono da vida. Então, meus irmãos, às vezes nós precisamos também saber esperar o tempo de Deus. Porque no capítulo 29 de Jeremias, no versículo 13, Deus toma a boca do profeta e fala a respeito do futuro de Israel. E Deus é bastante categórico quando ele diz: eu é quem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. Irmãos, não adianta a gente querer sair do controle do tempo de Deus, porque é Deus quem conhece o nosso futuro e Ele sempre terá o melhor para nossas vidas. Então, irmão, a lição que Jairo deixa para nós é que nós saiba esperar o tempo de Deus. No versículo 36, para a gente já ir para a conclusão, a Bíblia diz que chegaram, enquanto ele estava no caminho, chegaram alguns dos principais da sinagoga. Alguém chegou para Jairo e disse: olha, a menina já morreu. Para que você está enfadando o mestre? Deixa esse negócio para lá, não tem mais jeito, não tem mais solução. Jairo, já morreu. Não há mais o que fazer. Aí vem a última lição. A quem você está dando ouvidos? A quem e ao que você está dando ouvidos? Desvie os teus ouvidos de palavras contrárias. Não dê ouvido a pessoas que trazem palavras contrárias para te tirar do alvo que é Jesus. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Louvado seja Deus. Em Isaías capítulo 54, versículo 17, diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu as condenarás. Meus irmãos, o que nós absorvemos e damos ouvido, influencia na nossa caminhada. A quem você... Irmãos, sabe qual é o melhor?
O melhor é você dar ouvido à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel e não falha. Em Provérbios capítulo 2, versículo 6 diz: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Jesus mesmo disse no capítulo 4 de Mateus, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No versículo 8, Deus disse: Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, medite nele dia e noite. Sabe para quê? Para que você tenha cuidado e observar conforme nele está escrito. E serás bem-sucedido e farás prosperar o teu caminho. Irmão, essa lição que Jairo deixa para nós, que nós não devemos dar ouvidos àqueles que nos desviam do alvo. Nós não devemos dar ouvidos a palavras contrárias. Olhe para a promessa que Deus fez para a tua vida. Olhe para a promessa que Deus fez para a tua história. Então, meus queridos, que Deus abençoe a todos, que nesta manhã você venha absorver a palavra que foi pregada nesta manhã, porque nada disso é nosso. Isso aqui é a palavra de Deus. Palavra esta que é digna de toda a aceitação. Amém? Então, que Deus em Cristo abençoe esta palavra que eu trago para os ouvintes nesta manhã. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Graças a Deus, boa é esta palavra, como já foi frisado nesta manhã. Que Deus em Cristo continue abençoando o nosso irmão auxiliar Enaldson, que voltará aqui mais vezes. Por certo, Deus falou fortemente aos nossos corações. Cremos que essa é a verdadeira palavra. Que nós não venhamos dar ouvidos àquele que nos desvia do caminho do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando o servo do Senhor, o nosso irmão Enaldson. E você pode convidar o nosso irmão Enaldson para ministrar a palavra do Senhor na sua igreja. O telefone dele é este, 8737-9565. Repetindo, 8737-9565 é o número do nosso irmão auxiliar Enaldson. Que Deus em Cristo vos abençoe. Volte a nos ouvir na próxima programação. Programa Cristo. Fiquem todos com Deus. E daqui a pouco estaremos entrando com a outra edição do programa Palavra Missionária com a nossa irmã Mirinaide Santana. Final de mais um programa Cristo por Todos os Lados. Voltaremos na próxima semana. Obrigado pela sua audiência. O programa que você ouviu foi de produção